Nós, de formas diferentes, mas com a mesma finalidade, nós tentamos pensar em meios e maneiras de buscar um caminho brasileiro ao socialismo, né? Você passou por uma experiência recente que eu achei que foi muito rica, né? Que foi a sua experiência que teve em Cuba. Eu tenho uma experiência com a China de quase 30 anos e tal. O que você poderia apresentar se alguém vier perguntar para você assim, tudo bem, Gustavo, socialismo e tal, mas qual que é o caminho para isso no Brasil? Né? Na sua opinião, assim, gaste o tempo que você achar necessário, sabe? Porque eu acho que é importante que as pessoas tenham acesso a uma visão científica e não de... Como que é que o pessoal chama? Que essas... Idealista. Não é idealista, é espantalho. A pessoa, igual a Renata Barreto, ela queria dar um curso de capitalismo e socialismo. Então ela pega 10 espantalhos sobre o socialismo para falar mal do socialismo, né? Então, vira espantalho. Como superar os espantalhos, mostrando para as pessoas um caminho nosso ao socialismo? O que você pensa a respeito disso? Aliás, nem quero debater com você isso. Eu estou aqui para te ouvir sobre isso, até para aprender com você. O que você acha do nosso caminho? Como que você vê essa história? Como que você enxerga essa parada que é o nosso caminho brasileiro ao socialismo? A gente, enquanto organização, entende que é fundamental que haja a construção das dinâmicas de uma coisa que eu tenho certeza que até o Igão, que não é comunista, vai concordar comigo, que é a base da sociedade ser construída a partir do que a gente chama de poder popular. O que é isso, né? Para dar um exemplo mais sistemático de como acontece. Me explica essa porra aí, velho. É o seguinte, né? A gente tem um tipo de representatividade, né, dentro da democracia liberal burguesa, que é a ideia de votar, esse voto representar a tua ideia, e meio que acabou. E a gente sabe que por haver um afastamento da atividade política do cidadão desse processo, uma alienação, existir toda uma exploração do trabalho, a pessoa chega em casa, não consegue estudar, não consegue ler sobre isso, você cria mecanismos que dificultam essa participação. Então, no final das contas, a nossa ideia de democracia é uma ideia muito problemática. Muito problemática no sentido de que a gente entende a democracia como a nossa possibilidade de votar. Isso é um exercício de democracia, mas não é um exercício pleno de democracia. Por quê? Porque a gente vota, só que numa condição material, que tem gente passando fome, você acha que a pessoa não vai vender o voto dela para poder comer, por exemplo? Isso acontece, isso é uma realidade. Então, em Cuba, por exemplo... Eu sei, já presenciei. Então, em Cuba, por exemplo, que a gente tem um processo de construção do poder popular, é muito foda porque é uma outra dinâmica de funcionamento da sociedade. Porque lá, primeiro, o cargo de político ele é voluntário e ele não é pago. Então, tipo, quem elege as pessoas de lá são as pessoas das comunidades nos chamados comitês de defesa da revolução. Depois que acontece a Revolução Cubana, e aí existem todas as condições históricas que vão caminhar para isso, com as suas especificidades, o governo socialista de Cuba cria os comitês justamente para poder mobilizar a população, e isso é muito foda de se observar lá. A população é muito mobilizada para construir a revolução. Então a Revolução Cubana, ela inicia em 59 e ela está em processo até hoje, com a participação popular. Esses comitês são tipo associações de bairro, que em Cuba são mais ou menos 11, 12 milhões de pessoas, tem mais de 100 mil CDRs em Cuba. É um para cada 100 habitantes. É uma taxa muito alta. Se você for calcular, por exemplo, o número de deputados que a gente tem para o número de habitantes, a proporção é muito maior, tá ligado? E aí, lá eles têm um funcionamento de compreensão do exercício da democracia que é: as pessoas escolhem os seus representantes e eles vão assumindo escalas cada vez maiores se eles fazem um trabalho que é bem reconhecido. Porque se eles não fazem, eles são retirados dos cargos que eles estão lá. Isso não gera, Gustavo, vamos lá, é voluntário, tá? Advogado do diabo. Se é voluntário, a gente só não tem pessoas trabalhando lá que são bem-sucedidas, de certa forma? Não necessariamente, porque como existe... Por exemplo, no Brasil não ia rolar essa porra. Não ia, mas justamente porque a gente tem um processo, né, social, que a pessoa não tem tempo para poder participar da atividade política porque ela está ocupada tendo que trabalhar para comer. Inclusive, pagamento de salário político era uma pauta que foi construída por trabalhadores durante o século XIX, para que os trabalhadores pudessem efetivamente participar e poder se dedicar exclusivamente à atividade política. Mas como a gente corrompe tudo, a gente corrompeu isso também. Mas vai lá. Porque é isso. Porque no final das contas, você não está subvertendo, você não está superando a lógica do capital.
Que é isso, no final das contas, a gente não é só criar essas representações de pagamento, né? Não é só o direito ao voto, mas é pensar a democracia como um exercício muito maior que isso, que é a população poder decidir os seus caminhos. Eu acho que o caminho da Revolução Brasileira, que a gente está pensando, que a gente articula para construir, é um caminho que vai ser decidido coletivamente pela população, baseados naquilo que a gente falou lá no começo da conversa, numa nova ética para se pensar a sociedade. Então, Cuba é um exemplo fantástico disso, porque é muito impressionante ver como o trabalho, não só político, é realizado lá, mas é um trabalho de constante conscientização da população sobre a importância da revolução. E é claro, isso, na época que foi feito, atendia aos interesses dos trabalhadores, mas não atendia o direito da burguesia cubana, tá ligado? Então, ter essa participação, essa conscientização é o passo fundamental em direção a uma política mesmo que represente uma certa radicalidade. Radicalidade em que sentido? Radicalidade da gente conseguir defender as pautas que sejam próprias e benéficas para os trabalhadores. Então, uma coisa que eu tenho pensado muito, por exemplo, que essa eleição agora que a gente teve do Lula foi uma eleição apertadíssima, tá ligado? Uma eleição que os comunistas se mobilizaram gigantescamente para poder fazer isso acontecer, até como é o caso, por exemplo, do PCB, que lançou candidatura própria, mas logo quando acabou o primeiro turno, foi o primeiro partido da esquerda radical a declarar apoio abertamente no segundo turno ao Lula. E a gente tem que compreender uma coisa, que a gente já viu o filme do desastre acontecendo sobre todo esse processo de conciliação. E nós, comunistas, entendemos, isso é uma compreensão materialista histórica, que o Lula não vai sanar todos os nossos problemas. A gente sabe disso. E eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a gente sabe do limite que está sendo imposto, até pelo que o Elias falou, pela historicidade do processo que a gente está agora. Mas como que a gente tem que agir? A gente tem que agir para justamente, como fizeram em Cuba, mobilizar essas consciências para que elas se tornem esse lugar de escudo dos interesses dos trabalhadores. Então por exemplo, fechar com o governo quando ele estiver pensando políticas, quando ele estiver pensando coisas que sejam boas para os trabalhadores, para o desenvolvimento. E cobrar quando não existe essa posição. Porque o alicerce central do apoio ao governo Lula, a uma continuidade, a um não golpe, não está no Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, ele é importante do ponto de vista tático e político. Mas a gente tem que lembrar, né, que nem você falou, as pessoas que estão lá, dentro dessa lógica, se corrompem, né? Muitos que não têm essa formação sobre esse pensamento, né? É o que a gente chama de degeneração ideológica. E aí a gente precisa garantir que esse apoio venha não dessas pessoas, né? Que são importantes, vale dizer. Mas não vale rifar para tudo. Porque a gente já viu esse filme acontecer. A gente já viu essa história acontecer. E onde que está esse apoio? Na mobilização nas ruas. Como, por exemplo, os CDRs fazem em Cuba. Então, o CDR foi criado para impedir invasões estrangeiras na ilha. Mobilizar a população para que toda a população entenda a importância da defesa do processo revolucionário, porque esse processo atende aos seus interesses. Então, por exemplo, quando a gente foi para o CDR de Caimito, que foi a cidade que a gente foi conhecer esse comitê especificamente, tava lá a liderança local, a provincial e a nacional daquele comitê ali com a gente, numa festa no meio da rua. Aonde que a gente pensa em ver essa troca política acontecendo, por exemplo, no Brasil? Quando teve as manifestações em Cuba em 2021, quando eles unificaram a moeda e deu todo um problema inflacionário lá, o Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, foi até a rua conversar com as pessoas sobre o que estava acontecendo. Que outro político dentro da democracia burguesa faria isso? Não faz. Por que faz? Porque sabe que tem a confiança do povo. Porque confia no que vai acontecer. E esse processo, Elias, ele só pode ser construído a partir dessa militância e dessa organização sistemática em nome de um outro projeto político. Porque para pensar uma outra ética, Igão, não tem como a gente escapar dessa necessidade de se pensar um outro projeto político. Porque a ética, né, ela, assim como a cultura, como qualquer outra coisa, ela não é uma coisa que nasce com as pessoas, tá ligado? Eu acho que se a gente nasce numa cultura que ensina a gente a só competir um com o outro, a só procurar o próprio interesse, a só entender o outro como um inimigo, um adversário, que tipo de ética a gente vai reproduzir na nossa vida se a gente não tem acesso a uma outra experiência?
essa mesma ética, claro, né? Tipo, a gente não nasce pronto, né? A gente vai, conforme a gente vai crescendo, recebendo essas influências de várias coisas, né? Da mesma forma, você não nasceu flamenguista. Alguém te colocou isso, né? E você optou por isso, por N razões, por estar nessa experiência. Isso é incontroverso, sentir que você vai objetar isso. Vazou, né? Igão nasceu vascaíno, né? Ele Vazou. Mas, tipo, então, a nossa tarefa é compreender que, para que a gente possa atingir esse processo da construção do socialismo brasileiro, primeiro é entender que nenhuma forma de socialismo é cópia uma da outra. Porque Cuba não é o Brasil. Isso com o Elias, da última vez que ele veio. É isso, Cuba não é o Brasil, a China não é o Brasil, o Vietnã não é o Brasil. As condições em que a revolução foram feitas lá, foram feitas sob determinações históricas diferentes. Mas qual que é o ponto comum entre todas elas? Existe a mobilização e a organização dos trabalhadores para poder alcançar esse eixo comum. E acontece sob formas diferentes, né? Na China,